Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020. Mais uma vez não podemos nos reunir no templo como nós costumávamos fazer, mas eu tenho para você uma mensagem muito especial neste dia. E desde já eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, que se inscreva no canal, que faça os seus comentários, que deixe o seu joinha ou o seu sinal de negativo, de forma que possamos estar melhorando para servir a você e para edificar o reino de Deus na terra. Essa semana, na quarta-feira, dia 15, eu tive a honra de participar da live do bispo René Penhalba, e na ocasião ele falou sobre os benefícios de sermos prisioneiros de esperança. E também na oportunidade ele disse que o pastor e escritor renomado Sérgio Benegas é originalmente o autor deste tema. Tanto a live quanto a exposição do tema foram feitos em espanhol. E assim eu gostaria de, na medida do possível, passar aos irmãos o máximo que conseguir a respeito do tema, para nossa edificação e para que você possa ser assim, digamos, também inteirado do assunto. Nós vamos começar usando o texto básico que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. E nesse texto está escrito: voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Quero que você sublinhe esta segunda parte, onde diz: também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. A guisa de introdução, para começarmos, devemos começar com uma importante pergunta. Quem sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, esta prova temporal nos esteja ensinando a dimensão de um bom cativeiro. Sim, meus irmãos, porque de certa forma nós estamos em um cativeiro estes dias. Nós não podemos ir e vir como antes, nós não podemos fazer o que queremos, não podemos estar onde gostaríamos de estar, com quem gostaríamos de estar. Portanto, nós estamos vivendo esse tempo de uma espécie de cativeiro. Assim, aliada a esta primeira pergunta, devemos fazer uma segunda. E ela é: será que Deus não escolheu o lugar mais fácil para estarmos em cativeiro? A verdade é que neste confinamento Deus não poderia ter escolhido um lugar melhor para estarmos do que os nossos próprios lares. É exatamente em nossos lares, eis a razão porque é exatamente em nossos lares onde estão as nossas coisas favoritas, onde estão os nossos objetos prediletos, onde estão os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos maiores tesouros. Então, que melhor lugar haveria para estar nesse bom cativeiro, senão em nossa própria casa? Ao mencionarmos o bom cativeiro, e quero aqui, em um parêntese, dizer que nós odiamos esta palavra cativeiro e rejeitamos a ideia que é transmitida por ela, mas ao mencionarmos o bom cativeiro, chegamos a uma pergunta crucial. Haveria um cativeiro para o bem? Precisamos refletir a este respeito. Haveria um cativeiro para o bem? E a resposta é sim. A resposta é sim. Então vamos às bênçãos, aos benefícios de sermos prisioneiros. Em primeiro lugar, e ao abrirmos a Bíblia, nós descobrimos que somos mesmo prisioneiros. E prisioneiros de Cristo. Paulo escreve definindo a si mesmo deste modo, se declarando prisioneiro de Cristo. E Paulo, quando ele faz isso, ele o faz no capítulo 3 de Efésios, versículo 1, onde ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, e você pode colocar aí no lugar de Paulo o seu próprio nome. Eu, Washington, eu, Maria, eu, José, eu, Antônio, sou prisioneira de Cristo. Sabe, irmãos, prisioneiros de Cristo, mesmo Paulo tendo sido prisioneiro por 2 anos em Cesareia e por 2 anos em Roma, ele não se considerava prisioneiro de nenhum governo, de nenhum indivíduo em particular.
E você, como você se considera nestes dias? Qual é o seu posicionamento a este respeito? É um governo humano que detém você em sua casa? É uma força qualquer humana que tem obrigado você a tal situação? Se você pensa assim, você é um coitadinho. Você precisa, de alguma forma, ser despertado à realidade em que estamos vivendo. Paulo, mesmo tendo sido preso sob regimes humanos, ele se recusa a entender dessa forma e ele considera-se a si mesmo como prisioneiro de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não deve estar nestes dias nutrindo uma situação semelhante. Você não deve estar em casa sentindo-se vítima do governo, desta quarentena, desta pandemia, mas você deve estar declarando-se um prisioneiro, uma prisioneira de Cristo. Porque assim como Paulo, você deve saber que Jesus tem o controle de cada detalhe da sua vida. Paulo sabia, e o segredo está em saber, ele sabia que estava nas mãos de Deus. E você? O que você sabe desta realidade? A forma como você se sente ou expressa pode denunciar o que você realmente sabe. O fato é que, como prisioneiro de Cristo, você depende exclusivamente dele. Ele te alimenta e ele te protege, ele te dirige os passos, ou seja, ele tem o controle absoluto da sua vida. Precisamos entender que este é um tempo especial de Deus, o qual Ele está usando para a nossa proteção, para a direção, para a restauração de vidas, e isto indica que, ao invés de chamarmos este tempo de crise, devemos chamá-lo de tempo oportuno ou simplesmente de uma oportunidade. Vale destacar que Paulo estava mesmo fazendo, o que ele estava mesmo fazendo, era cumprindo o propósito de Deus na pregação do Evangelho aos gentios. E você, a quem você está pregando esses dias? Que mensagem você está pregando, mas especificamente a quem você está pregando esses dias? Cuidado para que você não esteja em casa de uma forma assim fechado para si mesmo, pouco comunicativo, quem sabe brigando com os filhos, com os membros da família, queixando-se do governo, das notícias, da sua própria sorte. Cuidado para que você não se esqueça do propósito que Deus tem para com a sua vida. Paulo sabia disso e, escrevendo aos Filipenses, ele diz que a sua prisão redundava em avanço na pregação do Evangelho, porque toda a guarda que o vigiava, e isso intercalando durante todo o tempo, toda essa guarda tinha ouvido o Evangelho pregado por ele. Portanto, nós somos prisioneiros, mas de Cristo e em Cristo. Mas não somos apenas prisioneiros, mas prisioneiros de esperança. O texto que nós lemos no início, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 2, diz: voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Note que a mensagem é direcionada aos prisioneiros de esperança. E diz assim: eu os restaurarei em dobro. Nós sairemos dessa crise, meu amado irmão, minha amada irmã, desta pandemia, desta quarentena, nós sairemos duplamente abençoados. É o que diz a palavra do Senhor. A esperança deles não estava, ou não era apenas serem restaurados, ou de qualquer maneira, mas em dobro. E você? Você precisa saber que vai sair desta pandemia com muito mais do que você tinha antes. Aqueles que foram cativos, por exemplo, no Egito, estiveram lá por um longo tempo, mas eles não saíram de mão abanando, ao contrário, eles saíram de mãos cheias. Quando saíram enriquecidos. O que notamos no texto lido é que o povo de Israel está como que num poço de cativeiro, num lugar sem saída, mas que eles sairiam de mãos cheias, restaurados em dobro. O que notamos também é que o povo de Israel, eles tinham consciência disso, por causa do pacto que tinham com o Senhor.
O Senhor tem um pacto com você, meu irmão, minha irmã, e Ele jamais volta atrás. Ele chamou você, Ele perdoou os teus pecados, Ele tem um pacto comigo e com você, e ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso o povo de Israel é chamado de prisioneiros de esperança, não de angústia, não de dor, não de pobreza, não de tristeza, de depressão, mas prisioneiros de esperança. E de que esperança? Da esperança de restauração em dobro, da esperança de o dobro de bênçãos. Um outro aspecto que devemos enfocar aqui é considerarmos que somos prisioneiros que recebem trato especial. Recebemos de Deus um trato especial e nós sabemos disso. E isso em razão de quem somos nos propósitos dele. Quero agora compartilhar com você o texto que fala de alguém que enfrentou um duro cativeiro, mas estava dentro do propósito de Deus. E este texto está em 2º livro dos Reis, no capítulo 25, versículos 27 a 30. E ele diz assim: Depois disto, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. Note que no ano 37 anos, não apenas algumas semanas, mas ele esteve no cativeiro por 37 anos. No mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Por simples conferência do texto, nós verificamos mudanças radicais e quantidades abundantes na vida de Joaquim, rei de Judá. A primeira coisa que nós vemos é que o rei levantou a cabeça dele. Quando alguém entra num estado de cativeiro, e assim que é anunciada uma mudança nessa situação, é preciso que a cabeça dessa pessoa seja levantada. É normal, é natural que no tempo de cativeiro, algumas pessoas tendem a baixar sua cabeça, a sucumbir muitas vezes. E agora então, como parte principal do que acontece a ele, dessa restauração em dobro, é que a cabeça dele foi levantada, foi erguida. Também o texto diz que tirou do cárcere. Não é uma questão de apenas falar sobre a liberdade. Não é uma questão de apenas anunciar que poderia haver uma liberdade, mas é efetivamente tirar do cárcere. Quando lemos as Escrituras, nós sabemos que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A restauração em dobro do Senhor quer dizer esta coisa plena, quer dizer esta coisa completa na presença do Senhor. Você e eu somos restaurados em dobro. No passado estávamos no reino das trevas, mas agora fazemos parte do reino do Filho do seu amor. E não há um tempo que não esteja dirigido, que não seja conectado nele e, de certa forma, dirigido, monitorado por ele. Também o texto diz que falou benignamente a ele. Quando alguém está encarcerado, quando alguém está em tempo de cativeiros, dizem impropérios contra esta pessoa. Dizem coisas das piores a esta pessoa. Mas agora, nesta mudança, nesta restauração, se fala com ele benignamente. As palavras são mudadas. A forma de comunicar com essa pessoa é outra. Sabe, você é assim amado, abençoado, você pode se sentir bem por causa da graça do Senhor em você. Porque o Senhor bendisse ou abençoou a sua vida, o seu nome. É por isso que você é visto assim na sociedade, é por isso que pessoas falam assim de você, por causa da graça, por causa da bênção, porque o Senhor restaura você de forma dupla.
Também diz, exaltou o trono dele acima dos demais. Sabe quando Joaquim foi para o cativeiro, outros reis foram junto com ele. Provavelmente estes reis tenham falado com ele, bom, você não diz que você é lá do reino de Judá e que lá tem um Deus todo-poderoso e agora você está aqui junto conosco. E então nessa restauração em dobro, não acontece apenas uma restauração, mas diz a palavra do Senhor que exaltou o trono dele acima dos outros reis. A obra que Deus está fazendo com você e comigo nestes dias nos levará a estarmos levantados para a glória do nome do Senhor. Jesus falou sobre isso, que não se põe uma lâmpada debaixo de um alqueire, mas se coloca em um lugar de proeminência. Deus está levantando você esses dias. E diz a palavra do Senhor que exaltou o trono dele acima dos demais. Nós reinamos com Cristo. Nós somos co-herdeiros de Deus e nós somos herdeiros com Jesus e nós reinamos com Ele. Também diz a Bíblia que mudou as roupas de prisão, as roupas de cativeiro. Você deve lembrar, por exemplo, que na experiência do filho pródigo, a primeira coisa que o pai fez foi mandar trocar-lhe as roupas. Não mais agora como alguém distante, como alguém cativo, como alguém que passou por um processo, mas agora como alguém que está aprovado, com roupas novas, com símbolo de nova posição, com símbolo de poder, com símbolo de restauração completa, de restauração em dobro. Também diz que ele comeu pão de contínuo na presença do rei. Sabe, agora ele não está relegado a um último plano, mas ele está sentado com o rei. E eu quero aqui mencionar finalmente o versículo 30, quando diz, e quanto à subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, diz a palavra, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Isso é o que está dizendo, o que Deus está dizendo a você em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. Ele está dizendo que a sua provisão, a minha provisão, vem da parte do nosso Deus, o Rei de todo o universo. Está dizendo que esta provisão, ela é contínua. Ela é contínua. Não há uma falha. Sem falha, esta provisão acontece na nossa vida. Está dizendo que não é apenas por um dia, mas está dizendo que é por toda a nossa vida. A provisão é contínua, ela é sem falha e ela é por toda a vida. Há um tempo atrás, aliás, há muitos anos atrás, eu li a história sobre a Segunda Guerra Mundial, em que as crianças que estavam colocadas no lugar, crianças órfãs da guerra, elas não conseguiam dormir. E pessoas tentaram descobrir por quê, e então um psicólogo conseguiu saber, depois de conversar com muitas delas, que elas tinham um problema, elas tinham uma ansiedade com relação ao futuro. E então orientou para que aquelas pessoas que tomavam conta daquele orfanato pudessem todos os dias dar um pedaço de pão na mão de cada uma daquelas crianças, para que ela dormisse com aquele pedaço, mas fossem instruídas para não comer somente no outro dia. E todas elas dormiram como anjos, porque elas sabiam que no outro dia elas teriam pão. Nossa provisão é a cada dia. O Pai Nosso diz o pão nosso de cada dia. Deus tem para você algo novo e a cada dia. Lá no deserto, quando Deus deu o maná, Ele disse que devia ser colhido a cada dia. E o nosso pão é o pão sobrenatural, Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Na multiplicação dos pães, nós vemos a maravilha daquilo, como eu já disse em outra lição. Mas Jesus se levanta e diz, eu sou o pão da vida. Então nós somos prisioneiros de esperança, prisioneiros do Senhor Jesus, com um trato especial e com promessas maravilhosas de restauração em dobro. Por isso eu quero desafiar você que onde quer que você esteja, você dê um brado de vitória. Você dê glórias a Deus por este tempo, pelo que Ele está fazendo por você e por mim. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, te louvamos por este tempo especial. Exaltamos ao Senhor pela nossa posição como prisioneiros do Senhor,
como prisioneiros bem tratados pelo Senhor, como prisioneiros que têm promessas do Senhor. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está assistindo. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está participando. Abençoa, Senhor, de forma que ela possa ter esse entendimento, sentir o consolo, a graça do Senhor, a direção do Senhor, e que ela se levante, Senhor, que levante a sua cabeça como vencedor, como vencedora, em nome de Jesus. Amém.